Olá, boa noite, de volta aqui para falar da coisa que eu mais tenho dito aí ao longo, né, de todos esses meses sobre o climatério, sobre as reverberações da menopausa, perimenopausa, né? E aí hoje eu não estou, né, como disse para vocês, eu nunca estou sozinha. E hoje eu tenho duas convidadas, Graziela Mendes e Viviane Vieira, que vai entrar daqui a pouquinho aqui para falar comigo sobre as reverberações da perimenopausa tardia, é bem importante trazer. E hoje a gente vai falar de uma maneira um pouco mais leve, mais tranquila. A gente vai falar dos sintomas, a gente vai falar o que tem sido, né? Que alternativas a gente tem buscado, que estratégias a gente tem buscado aí para lidar com tudo isso, que rede de apoio acaba nos ancorando. Então hoje vai ser um bate-papo mais leve, mais tranquilo, mais descontraído. E aí eu quero agradecer você que está aqui, chegou aqui comigo às 8 horas, toda quinta-feira, para a gente falar um pouquinho dessa travessia da menopausa. Esse é o objetivo, falar da travessia da menopausa. E aí já vou trazer, aproveitar então para a gente, né, não perder tempo desse bate-papo, vou trazer minhas convidadas aqui, só um pouquinho que eu vou chamar. Vamos lá, Viviane. Ótimo, e elas já estão chegando. Isso é removedor sem cheiro. Oi. Tô de ponta cabeça. Tá um pouquinho. Dá para ajustar. Peraí, vamos ver o que dá para fazer. Oi. Que coisa. Peraí. Você sabe que eu tinha feito um teste e estava certo, né? Coisas do ao vivo, fique tranquila. Viviane, você já conseguiu entrar? Se ela conseguiu Opa, entrar. opa. Ver se vai dar certo. Não, acho que ela já entrou. Aí. Fazer uma adaptação para não chamar de gambiarra. Não tem problema. Jesus. Não consigo achar um suporte. Eu não quero usar o celular, porque a qualidade da imagem do tablet é melhor. É. Será que tá muito ruim? Oi, tem gente chegando. Estamos ainda aqui nos organizando para começar. Obrigada para quem está chegando aqui e acompanhando a gente nessa Agora live foi. para falar sobre a travessia. Tá me ouvindo, Gi? Tô te ouvindo sim, Graziela, só um pouquinho. Então, Graziela, só esperar um pouquinho que a Viviane já está chegando para compor aí a nossa fala. Michele, tudo bem? Que bom que você chegou aqui. Vamos fazer assim, então? Como a Graziela já conseguiu entrar, talvez ainda tenha alguns percalços aí para a Viviane entrar, sinal, e tá tudo bem, não tem problema. Mas estou aqui com a Graziela Mendes, te agradecer pela disponibilidade de estar aqui. Graziela, assistente social, há 11 anos na experiência na área pública, com uma trajetória que abrange todos os níveis aí de proteção do SUAS,
é claro, gente, que eu tô com uma cola, porque não dá para falar de uma pessoa com tanto tempo na área da assistência e pular as etapas, né? Eu tô com uma colinha aqui e aí tô aqui, Graziela, tô te usando uma colinha. Se eu errar, por gentileza, você me atualiza aí, tá? Atualmente atua na área da educação básica no município de São Bernardo do Campo. É mãe de um rapaz de 22 anos e de um pequeno de 3 anos. E uma rotina muito dinâmica, que ele equilibra o compromisso, a vida social, a vida profissional, vários papéis aí ao longo da sua trajetória. Então, Graziela, quero te agradecer por estar aqui, obrigado por aceitar meu convite, obrigado por vir aqui me apoiar nessa travessia. Imagina, eu que agradeço o convite e o desafio, né? De estar aqui ao vivo com você. Minha primeira experiência. Olha, eu vou te dizer que não é um lugar fácil de estar, viu? A gente sabe que por muito tempo eu relutei por estar nesses ambientes assim de mídias sociais, de estar em live, estar fazendo vídeo, enfim, stories, mas eu vi que como, né, o objetivo da travessia da menopausa, ele se deu, Graziela, porque eu, como mulher, também tenho atravessado aí as reverberações do período da perimenopausa, que é dela que a gente vai falar hoje, da perimenopausa tardia. E aí eu fiquei incomodada com o silenciamento, eu fiquei incomodada com a invisibilidade. E aí a ideia de estar aqui, de vir num canal, vir utilizar o Instagram aqui, né? Dando Instagram, não precisa de propaganda, mas a gente faz. Utilizar aqui essa mídia social é justamente porque é um serviço de utilidade pública. Como eu, né, ao longo dos meus 49 anos, sentindo essa invisibilidade, esse silenciamento, me veio uma provocação de como que aconteceu com a minha mãe, como que aconteceu com as minhas amigas, como que aconteceu com as minhas tias, que ninguém nunca falou disso. E aí eu falei, gente, eu vou estudar. E fui atrás disso. E aí, além de estudar, eu falei, não, vou trazer aqui e compartilhar com as colegas, porque é um serviço de utilidade pública. É essa a ideia. A tia Gi é o Bernardo. Ah, oi, Bernardo! Que lindo! Só um pouquinho, só uma pausa, Graziela, só um pouquinho, para entrar em outro canal para chamar a Viviane. Ela não está conseguindo, porque talvez é porque ela está entrando pelo tablet, talvez ele não tenha acesso. Tem que entrar pelo celular mesmo, não vai ter jeito. São ossos, né, da internet, não tem jeito. A nossa convidada não está conseguindo entrar e está entrando por um outro caminho. Então, como eu estava compartilhando com você, Graziela, a ideia é justamente isso, não é para um like, não é para aumentar o número de seguidores, não é nenhum momento esse interesse, né? Com todos os meus colegas que eu venho compartilhando aqui, é justamente para um serviço de utilidade pública, para a gente compartilhar e dar voz para esse silenciamento. É isso, né? E aí já fiquei curiosa para saber, e aí, tem muita coisa silenciada, Graziela? Sem dúvida, né? Porque eu mesma, né? Como você disse, né? Com essa experiência aí na política de assistência social, hoje na educação, tive uma breve experiência na política de saúde também. Quando você me convidou, eu até disse, né? Não sei se eu posso contribuir com essa discussão, porque eu não estou ainda nesse momento e nessa fase, né? E com 49 anos, você até me chamou a atenção. E aí, que eu me dei conta, né, de que eu já estou passando por essa fase há algum tempo, né? Então, de fato, é algo bem silencioso e que não é discutido, refletido, né? Não é trazido pelas mulheres, né, essa discussão. Bem colocado isso, Graziela. A nossa convidada chegou, Viviane. Obrigado por chegar aqui. Oi, gente. Viviane Vieira. Algumas questões tecnológicas, gente. Tá tudo bem, tá? Isso não é ainda o efeito da névoa cognitiva. Não, é realmente ajustes tecnológicos, tá? Vai dizer que Viviane Vieira, mãe, também tô com uma colinha, claro, porque não dá para falar da trajetória de alguém sem a gente, né,
pegar ali na íntegra. Mãe de uma jovem de 23 anos, formada em gestão de recursos humanos, é missionária, é empreendedora, está à frente do Vivian Mission, né, que é um trabalho bem bacana, artesanal, muito ali dedicado. É apaixonada por servir pessoas, atualmente vive em transição da perimenopausa e quer compartilhar essa experiência, achei o máximo isso, quer compartilhar essa experiência com a gente aqui, com o objetivo de informar, com o objetivo de enfrentar essa fase com mais conhecimento, que é o que eu estava, né, trazendo para a Graziela agora, Viviane. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigado, eu. E aí, estava aqui que eu estava comentando com a Graziela antes, Viviane, que a ideia de falar nesse canal não foi em nenhum momento, né, a gente estava falando das questões de mídias sociais, como que é lidar com tudo isso, né? E não é, o objetivo nunca foi para likes, nunca foi para ter seguidores, mas sim com a ideia de um serviço de utilidade pública, né? Porque a gente está falando de um lugar que é silenciado e de um lugar que tem uma invisibilidade. E aí, eu estava perguntando, e aí até trazendo os bastidores, né? Quando eu fui fazer o convite para a Graziela, eu falei para ela, olha, né, a gente está ali na travessia da menopausa, a convidada Viviane já aceitou, eu queria te convidar, né, também para participar. Aí ela falou aqui, Graziela, vou compartilhar aqui, tá? Ah, então, eu gostaria, mas não estou passando por essa questão ainda, né? Ainda estou. Meu ciclo menstrual tá ok, né? Então, acredito que eu não possa contribuir. Aí eu, tá, mas aí me fala assim, vamos supor, né? Me conta aqui, você está sentindo uma instabilidade de humor? Está sentindo se seu peso mudou? Se a gordura está concentrada só na parte do abdômen, na parte da frente? Se está com uma irritabilidade, com uma ansiedade, né, com uns fogaços, se você tem sentido a névoa cognitiva, os esquecimentos, aí ela, parando para pensar, sim, aí então vem para cá para dialogar com a gente, porque nós três estamos sim nesse período da perimenopausa tardia. E é hoje sobre isso que a gente vai conversar aqui na live Travessia da Menopausa. Então, Viviane, me fala, tem muita coisa silenciada por aí? Muita, né? O pessoal foca muito na questão do calor, né? Calor. Então, se eu não estou recebendo esse calorzão que não é para estar, então tá tudo bem, né? Fecha numa única informação até que a gente descobre que essa é uma entre tantas outras. A gente descobre que todas as outras você tem, menos o tal do calorzão, né? Então, foi o que a Gra compartilhou no começo. Eu não tinha conseguido entrar, mas eu estava ouvindo. A gente não tem a informação. E aí a gente fica preso numa única informação. E todo o resto é estresse, todo o resto é cansaço, todo o resto é TPM, todo o resto é tantas outras coisas, toma um negocinho, e aí você descobre que é essa transição até chegar no devido momento da menopausa, né? Então é informação que o sistema está nos negando. Alguém está nos negando a devida informação. Real, verdade. Alguém está nos negando essa informação. E não e aí a gente está falando desse incômodo, nós agora, século XXI, né, com o avanço tecnológico, né, com o neoliberalismo aí, e aí a gente está falando dessa invisibilidade, dessa falta de informação agora. Mas aí, de novo, me vem a provocação, né, o incômodo. E antes? E com a minha mãe? E com a tua mãe? Como que se perpassou tudo isso, né? E aí, eu sempre ouvi aquelas frases clichês, né? É coisa de mulher. É coisa de mulher. Toda mulher tem, é coisa de mulher. E não é só assim, coisa de mulher, né? Não é só coisa de mulher. Não é só ter um calorzinho, né? Não é só ter a insônia. É muito mais. A gente está falando de aproximadamente 131 sintomas listados. Você tem ideia? Meu Deus. 131. E aí, vou perguntar para as duas, tá? E vocês vão dizendo aí. Como que vocês foram percebendo isso? Como que vocês foram percebendo no corpo? Quais foram os primeiros sinais que foi chamando a atenção que vocês falaram, tem alguma coisa aqui? Conta aí. O meu foi esquecimento.
Porque eu tomo remédio para pressão, a ponto de eu não lembrar se eu tinha tomado e, na dúvida, tomar de novo. Isso começou o ano passado, e aí eu fiquei um pouco preocupada. Eu falei, mas esqueci a ponto de se tomou ou não o remédio, aí isso me chamou um pouco de atenção. Mas até então, sei lá, será que é o início de um Alzheimer? Misericórdia. Mas o esquecimento é algo que é muito pontual, mas eu vim descobrir, acho que é um mês atrás, um mês e meio atrás, quando eu comecei a acompanhar essa travessia, que era um dos. Aí a irritabilidade, que não está tão relacionado com o período menstrual, porque você está irritada, mas você está longe de ficar menstruada, já não é TPM. E aí agora já é muito mais presente, né? Irritabilidade e cansaço. E o esquecimento está no pacote aí desde o ano passado. Eu compartilho também da questão do esquecimento. Eu acho que eu só não marquei um neurologista até hoje, porque eu não consegui encaixar na agenda, porque é algo que me incomoda, né? Eu sempre tive uma boa memória. E ultimamente eu venho esquecendo muitas coisas, né? E aí eu sempre comento assim com as pessoas, acho que eu preciso ir no neurologista, né? Deve estar com algum problema, né? Só não fui porque não consegui, não lembrei, não agendei, enfim, né? E aí depois que você me trouxe, né? Acho que, né, alguns sinais mais comumente, né? Da perimenopausa, né? Que eu parei para pensar que acho que tudo que eu tenho de queixa hoje deve estar relacionado a isso, né? Então, assim, tem a questão do esquecimento, cansaço, insônia não, mas eu sempre estou com sono, né? E aí eu fico pensando, deve ser acúmulo de função, que também, óbvio, cansa. A questão do esquecimento deve ser acúmulo de informação, né? Quando a gente pensa no trabalho, na rotina, né, da vida pessoal e da maternagem, enfim, são muitas informações que a gente precisa dar conta, né? Aí eu sempre ia dando desculpa para tudo isso que a gente vai vivendo, né, no nosso cotidiano, e nunca pensei em parar para pensar, sabe? Que poderia ser esse período, essa fase da vida, né? Como a Vivi falou, né? Eu tive um problema de saúde em 2020 e aí o meu ciclo menstrual já não era mais normal, vamos dizer, né? Como eu tinha antes desse período. Então, eu também nunca associei essa questão do ciclo menstrual com a menopausa, né? Porque eu já era diferente, né? Desde 2020, né? Calor também, né? Nunca senti. Então a gente vai nunca, jamais ia imaginar que fosse isso, né? Então, assim, são dores, né? Dores na perna, esquecimento, irritabilidade. E aí a gente vai tentando identificar, né, os gatilhos de tudo isso, mas jamais pensei em parar para olhar nessa fase da vida, sabe? É curioso, né, que vocês vão falando dos sintomas e o primeiro, né? Eu sempre fiquei com muito medo disso. Eu falei, a memória, né? Eu falei, eu sempre li, sempre estudei, a memória sempre muito ativa. E aí eu comecei a ter essas rupturas, assim, esses lapsos, coisas muito simples, pessoas que eu encontrava na rua e que eu ficava, meu Deus, tomara que não venha falar comigo, porque eu não lembro o nome da pessoa. Semana passada, uma pessoa que é do meu convívio, eu fui cumprimentá-la e falei, tomara que eu não precisa dizer o nome dela. Aí depois que eu fui pra cozinha, aí eu falei, aí eu lembrei, voltei e falei, eu lembrei o nome. Pessoas que você vê sempre, que você esquece o nome, palavras que você falava cotidianamente, some as palavras, né? E aí eu me recordo de gravar um videozinho falando sobre isso. E aí você trouxe agora. Será que eu tô com Alzheimer? O Viviane me trouxe agora. Será que eu tô com Alzheimer? Eu não estou louca, né? Eu não estou louca. E eu não estou ficando louca. Mas é isso, né? O corpo, a gente tem uma série de hormônios, e um dos hormônios que é responsável por muita coisa, que é o estradiol, né? Que é o estrogênio, o estradiol.
E são 3 tipos de estradiol no nosso corpo, mas um deles que é responsável por essa questão da memória, ele começa, e detalhe, ele não, quando a gente está na perimenopausa, então pensando dentro de, falar desde, né, do começo, num guarda-chuva, o guarda-chuva é o climatério. Então tem o pré-climatério, aí depois tem a perimenopausa precoce, tem a perimenopausa tardia, que é essa que os sintomas já começam a ficar mais intensos, então sudorese, o fogaço maior, os lapsos de memória maior, a irritabilidade, começa a estar mais atenuado os sintomas na perimenopausa tardia. E o seu ciclo menstrual já fica mais irregular, ele está mais irregular, fica mais espaçado, você observa que de repente... Você observa que ele está muito extenso ou diminuído, o fluxo é muito maior. Então, são todas essas reverberações que vai acontecendo na perimenopausa tardia, que você vai olhando né, e aí os lapsos de memória é maior. Então, ainda você continua com o ciclo menstrual, você continua menstruando normalmente, você pode engravidar nesse período, mas já começa a sentir tudo isso. E aí, tudo isso é uma oscilação do estrogênio no corpo. Ele não reduziu. Ele está oscilando, né? Eu tenho, por exemplo, o resultado de exames de 1.214, a escala do estrogênio, quando você vê que ele está, né, nessa montanha-russa. E quando ele já nos convoca nessa montanha-russa, a gente já está sentindo tudo isso. A gente já está sentindo o esquecimento, que é a névoa cognitiva, os fogachos, a irritabilidade, a instabilidade de humor, hora eu tô rindo, hora eu tô chorando, né? Uma retração social, e isso fora, queda de cabelo, coceiras no corpo que você não tinha, né? A pele mudando, uma secura do fio do cabelo até a ponta dos pés, um cansaço que ninguém explica, você dorme e continua cansada, a fadiga, o estresse, a ansiedade, a depressão, tudo isso é oriundo do climatério, guarda-chuva, que você vai sentindo. Até você, de fato, entrar na menopausa, que é a hora que você fica 1 ano sem menstruar, e aí você entra na menopausa. Então, você tem 10 a 15 anos sofrendo... Desculpa, gente, né, sofrendo, vai. Mas 10, 15 anos nessa travessia e depois mais 20 anos adiante. Então, a gente vai permanecer mais tempo nesse movimento todo do que nas outras fases da nossa vida. E aí? Alguém contou isso para vocês? Jamais. E sabe o que é curioso? Enquanto a Gra falava, você já sentia todas essas coisas, mas não sabia o que era, né, Gra? E a gente está no século XXI e a gente não vê isso explodir, nem que for de uma forma assim, muito aleatória, em nenhum lugar. Para te dar um gatilho de falar, poxa, eu vi isso em alguma coisa, deixa eu pesquisar. Porque a gente nem sabia que existia. Né? Você vai pesquisar o que você não sabe. Uma coisa que assim, eu li uma vez, poxa, o médico comentou comigo quando eu fui numa consulta, uma amiga minha, deixa eu pesquisar. Aí a gente vem pra internet, começa a pesquisar um monte de coisa, ver se tem artigo, se tem algum médico falando. Mas assim, é um assunto que a gente nunca ouviu falar. Exatamente. E aí fica difícil da gente buscar informação, né? E aí você falou, aí você vai no neuro, aí o neuro não sabe, vai te dar um remedinho. Aí você vai no cara que cuida do vascular porque sua perna dói. Aí é mais um remedinho. E aí eu acho que todos esses remédios vai amenizar, né? Talvez não vá curar, porque não é de fato, né, a fonte, a raiz. E aí a gente entende, né? Aí já tem outra questão. Aí a informação não vem, a indústria farmacêutica cresce e a gente continua mais doente. Quanto mais remédio, mais doente eu fico. E assim caminha a humanidade. Até a próxima geração, que é os nossos filhos, tem que passar por isso. Se ouvir de nós, não vai ficar tão vendido, que aí eles vão... Poxa, minha mãe disse algo. Mas se não ouvir de nós, é mais uma outra geração perdida, apanhando, sem saber o que está acontecendo. Sim. É verdade. Aí eu fico pensando, você falou de 10 a 15 anos, né? O Davi talvez seja fruto desse período,
né, que você falou que a gente ainda pode engravidar, né, o Davi tá aí, né, tem 49 anos e um bebê de 3. Mas assim, pensando, né, nas configurações familiares que a sociedade tem hoje, né, muitos monoparentais, né, famílias monoparentais, chefiadas por mulheres, né, o quanto nós mulheres vamos assumindo várias responsabilidades, né, com a família, com a nossa casa, com o nosso trabalho. Eu, por muitas vezes, né, e atualmente também, a gente vai assumindo tudo isso e não vai se autocuidando. Então, a gente vai se adaptando a todos esses incômodos que o corpo, né, vai dando sinal de que alguma coisa está acontecendo, e a gente vai sobrevivendo e vai se adaptando e vai se acostumando, né, e não consegue exercer esse autocuidado. E aí eu fiquei pensando, né, que o mês passado eu fui fazer ultrassom, eu fiz 8 ultrassons. Porque entre uma coisa e outra eu fui agendando algumas consultas, os médicos foram pedindo exames e eu não lembrava de agendar. E aí o dia que eu consegui agendar, eu fiz 8 ultrassons. Literalmente dos pés à cabeça. Porque é isso, eu tenho dor no tornozelo, eu tenho dor no joelho, eu tinha que fazer o controle da tireoide, que eu não tenho mais, sabe? Fui fazer os preventivos de GO, né, de ginecologista. Então, assim, foram 8 exames de ultrassom dos pés à cabeça, né? E assim, eu fiquei, depois do seu convite, eu fiquei pensando, né, o quanto a gente não consegue parar a vida, né, a correria da vida diária para esse autocuidado. E aí eu me vi num dia fazendo 8 exames de ultrassom. Tava até com vergonha de entrar na sala do médico, mas essa daí não tem mais jeito, né? Tem que ir nessa de novo. É mensalista, é mensalista, porque não tá aqui. E para além disso, né, eu fico pensando que eu tenho convênio médico, né? Nossa, foi na raiz do meu pensamento você agora, Glá. E aí, entre uma agenda e outra do trabalho, né, porque hoje eu tenho um vínculo empregatício que eu sou concursada, né, então, comparando a grande maioria da sociedade, eu tenho um privilégio, né, de que eu posso me dar o direito de parar minha agenda, tenho um convênio, então aí eu vou conseguindo intercalar entre uma agenda e outra esse meu cuidado, né, e aí eu fico pensando na maioria, né, da sociedade, dessas mulheres, né, que estão em situação de vulnerabilidade social, que depende do SUS, né, então assim, tem a dificuldade de ter o profissional, né, de esperar numa fila que muitas vezes não anda, e de que quando alcança, né, que acessa essa vaga, naquele dia, naquele horário, se você vier muito que bem, se não conseguir, sinto muito, né? Sinto muito. E o quanto dessas mulheres deixam de fazer esse autocuidado, porque aí a relação de trabalho, né, mesmo sendo formal, seletista, você corre o risco de ficar sem o trabalho, ou é informal, e aí se você não vai naquele dia, você não tem aquela diária, e o quanto isso vai fazer falta no final do mês, né, para pagar uma conta, para garantir a comida na mesa, e não existe promoção e prevenção de saúde, né? A gente vai pensando ainda que a ausência de doença é saúde, né? E saúde não é ausência de doença, né? Ela deveria ser prevenção e promoção, né? E a sociedade ainda não está pronta para essa discussão, né? Não. Assim, em nenhuma instância, né? Você trouxe um dos pontos, até depois tem a live anterior, no entanto, ela está aqui. Patrícia, boa noite, tudo bem? A psicóloga Patrícia, psicanalista, que esteve comigo na semana passada, e a gente falou muito desse lugar de como que a gente vai deixando as coisas, né? E vai se olhando, vai deixando de olhar para a gente durante essa travessia toda. Mas outra coisa que também me captura é justamente isso. A gente está falando aqui de 3 mulheres que, de algum modo, teve acesso à informação, que tem como buscar recursos, né? E, de alguma maneira, sim, está num lugar privilegiado.
E aí eu fiquei mais ainda incomodada e pensando, e quando a informação não chega realmente para as mulheres que estão na periferia, as mulheres pretas que estão na periferia, que têm que acordar 4, 5 horas da manhã, que são as mulheres que estão levando o sustento para casa e que nem se dá conta, né? E nem passa, né, pela cabeça dela que talvez sejam sintomas de menopausa. Isso não vai passar, ela vai se dar conta disso tudo realmente quando realmente entrar na menopausa. Mas antes disso, ela já sofreu todas as reverberações, mas não teve tempo para isso. Ela não tem tempo para isso. Ela E não na tem. verdade não é na verdade nem a mulher preta, né? É a mulher que está nessa situação que a Gra falou, vulnerabilidade. E assim, é meio que uma informação, ela é meio seletista, né? A menor classe, que é a privilegiada financeiramente falando, tem essa informação. Esse povo está se cuidando com 20 anos de idade para não ter que passar o que a gente vai passar durante 15 anos. Com certeza. Sim. Eu acho que foi alguém aí que veio aqui no canal que comentou sobre a novinha lá da Globo, que está com 30 anos e ela já está fazendo uma prevenção. A Bruna Marquezine, com 30 anos, já iniciou o processo de reprodução. Foi a Rúbia Mara, jornalista, que veio aqui na primeira live comigo e trouxe esse recorte, né? E a gente, acessou porque alguém foi estudar, né? Tipo, igual no Sim. caso, a Lani foi estudar e a gente teve o acesso, e quem está passando por ela pelo caminho, mas se ela não vai se ela vai estudar e a gente não tem acesso a ela, a gente consideraria marcar consulta no neuro, marcar consulta no vascular. E olha que, pensando, né, numa questão de conhecimento, de ignorância, né? Exatamente. Eu tenho nível superior, né? Eu atuo na área, eu estou sempre trabalhando em equipe multi ou interdisciplinar, né? Sim. Hoje eu trabalho numa equipe interdisciplinar, então eu trabalho com psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, e a gente nunca discutiu isso, né? Eu até fiquei me perguntando, né? Por que será que a gente nunca teve esse olhar, nunca, né? E eu sempre trabalhei voltada para situações infanto-juvenil, né? Então, assim, eu acho que não é algo que se fala, como a gente já apontou, e para esse público a gente também não vai ter esse olhar, né? A gente não está voltado para a mulher em si, né? Apesar de ter que trabalhar essa família, de que muitas vezes a família é a mulher, né? É a mãe, né, dessas crianças e desses adolescentes, né? E eu até fiquei pensando o quanto eu fui negligente em algum momento na hora de avaliar essa família, no meu acompanhamento, né? Quando eu parava para olhar que essa mãe, que essa responsável, não tinha conseguido efetivar um encaminhamento, que não tinha conseguido, né, alcançar aquele acordado que a gente tinha feito, né? Será que, para além de todas as questões sociais, né, que as famílias que a gente atende no serviço social, né, a gente sabe que é de extrema vulnerabilidade, enfim, também não tinha essa questão biológica permeando, né, a vida dessa mulher. E aí, teoricamente, a gente diz que olha biopsicossocial nas nossas avaliações, mas aí eu me peguei pensando que, na verdade, a gente faz uma avaliação psicossocial. Eu nunca parei para olhar de fato a questão biológica, né? Porque quando a gente olha para a saúde dessa família, a gente fica preocupado com questões de transtorno, de deficiência, né? Porque é algo que a gente, de certa forma, consegue ver, né? E a questão biológica, acho que sempre me fugiu, sabe? Eu fiquei pensando nisso, assim, o quanto eu devo ter sido negligente, sabe, nas minhas avaliações, né? De não ter feito esse olhar, de fato, biopsicossocial, né? Olha que você trouxe esse recorte, Graziela e Viviane, eu pensei, eu fiquei incomodada quando eu vi uma entrevista de um cientista
que é a Lisa Mosconi. Então, desde então, né, não vou fazer propaganda, mas é o Cérebro Menopausa, entre outros que tem, mas eu fiquei bem curiosa, e o que me capturou foi o fato do cérebro, né? Então, bom, sou da psicologia, da área de humanos, psicanalista, quando falou da questão do cérebro humano e de como isso estava reverberando nas mulheres, eu falei, eu tenho alguma coisa aqui, então vou ler, vou estudar, vou atrás, né? E aí, eu falei, ok, era uma coisa que eu estava lidando, que eu já comecei a sentir, já levava isso nas minhas análises, falava dessas oscilações, de tudo que eu estava sentindo, mas ali também entre ela e eu, e ficou ali. E aí depois eu vi a reportagem, e aí fiquei com isso. E aí eu fui trabalhar numa UBS. E quando eu cheguei nessa UBS, eu fiquei chocada mesmo, vou usar essa palavra, a quantidade de mulheres que eu acolhi nesta UBS, na Zona Leste de São Paulo, que estavam fazendo uso de ansiolíticos e antidepressivos. E aí elas começaram a trazer os sintomas, e aí foi uma, foi duas, e foi. E aí a primeira ideia que eu tive é, eu quero criar um grupo, né? Eu atendia grupos também, então eu quero criar um grupo para a gente falar sobre a questão dessa travessia, desse período, né, da menopausa e também da andropausa. Então esse grupo era de homens e mulheres, e aí a gente trazia nas rodas de conversa e eles iam falando disso, e a quantidade de medicamentos, e eu fui vendo, e eu falei, gente, tem alguma coisa acontecendo, né? As pessoas estão sendo medicalizadas e sem entender o que está vivendo, né? Então, dali que eu fiquei mais curiosa ainda. Então, fui buscar, vivenciei na prática, estou vivenciando o período da perimenopausa na prática e ainda ouvi muitas mulheres no consultório, né, lá na UBS, também na minha clínica particular, no território, nos coletivos que eu participo, falando disso. E aí ficou ali, sabe? Aquela coisa ecoando. Falei, gente, tem alguma coisa acontecendo, vamos ver o que é. E aí fui olhando, e claro, tem muito mais para a gente estudar. Sim. É muito abrangente, tem muita coisa para a gente ver, tem muita coisa para a gente discutir, mas eu acredito que a primeira ideia, né, de ter esse canal, de ter um espaço de acolhimento, de troca, de saber que, olha, você não está sozinha nessa, né, você não precisa ficar sozinha nessa travessia, isso, o que você está sentindo não precisa ser silenciado, isso que você está sentindo não é loucura, né, não é uma demência, você não está demenciando, sim, são as Você não está enfraquecendo, né? Porque eu acho que tem essa fala também, né? Verdade, essa perda da Do quanto a gente vai dando conta ao longo da vida, né? Sim. E aí, em algum momento você não consegue dar porque é isso, é biológico, né? É biológico. Fica difícil da gente lutar contra, né? E aí é como se fosse uma fraqueza, né? Sim. Você tá envelhecendo, tá ficando fraca, não tá dando mais conta, né? A gente esbarra justamente isso, né? Sim, estamos preocupados com a medicalização, porque ninguém quer falar sobre o assunto, porque é assumir uma impotência. Olha, você, mulher com mais de 35 anos, já não é tão produtiva, você já não é, né? Você já não produz, né? Você já não gera mais filhos quando você entra aí na menopausa mesmo. Então, fica meio que circuncisado. Olha, não gera mais, então você não gera mais nada. Nem trabalho, né? Você não pode, né? Você não pode gerir sua vida, você não pode ter ideias, você não pode. Não. Você está fadada a isso. E não é bem assim, né? E não é bem assim. Olha aí as mulheres onde estão, né? Sim. E aí, uma frase que eu mais ouço na clínica, assim, todos os lugares que eu vou, eu não me reconheço mais. O que está acontecendo comigo? Quando eu falo isso, o que chega aí para vocês? Em relação a isso, como a gente se sente? Não, isso, assim, não sou mais a mesma. Eu não sou mais a mesma. Faz sentido? Isso eu falo. Isso eu reconheci que eu não sou mais a mesma. O ano passado eu reconheci. A gente entra num lugar de limitação, né? Mas eu aprendi a lidar com isso. Eu não faço mais cobrança.